Hoje eu gostaria muito de dividir com vocês um vídeo uma palestra, na verdade, do pesquisador sobre o assunto, o Wagner Borges. Ele é bem conhecido, né? Para quem já conhece mais do assunto de projeção astral, ele é bem conhecido e essa palestra que eu vi dele, ela realmente assim foi uma mudança de paradigma para mim, porque como eu comentei em outros vídeos já, aqui onde eu moro, aqui onde eu tô morando, começou a acontecer muito os sintomas de projeção e também algumas projeções. Em alguns casos eu cheguei a sair do corpo. E como eu não sabia nada do que era aquilo, quando eu fui pesquisar na internet, eu cheguei até essa palestra. Ela tem se não me engano, 1 hora e 20 mais ou menos. Eu encontrei essa palestra no canal Posat. Isso, Posat Filmes. É um canal que tem assuntos voltados para questões de espiritualidade em geral. E achei essa palestra também no canal do próprio Wagner Borges. Eu vou deixar para vocês aqui o link dos dois canais das palestras. E foi uma palestra do 2º Fórum de Ciência e Espiritualidade. Se não me engano, eu acredito que deve ter ocorrido em São Paulo. Eu não pesquisei muito sobre esse fórum, mas porque eu, na verdade, assim, assisti só essa palestra mesmo, desse fórum, mas ela foi, pra mim, ela tem 1 hora e 20 de duração, mas valeu cada minuto que eu fiquei assistindo, porque ele fala sobre os sintomas de quando você tá para sair do corpo. Ele fala, e são geralmente os sintomas que mais causam medo. Ele fala da história da projeção, dos registros históricos. Existem registros desde a época do Antigo Egito. Então, é bem interessante, é riquíssima a palestra. Como ele comentou, o assunto ele é extenso, né? Para falar numa palestra de 1 hora, ele tentou condensar ao máximo as informações mais importantes. Mas eu vou deixar para vocês um pedacinho aqui da palestra, porque foi o que eu acredito que tenha acontecido comigo, que me influenciou para que começasse a ocorrer mais vezes a projeção comigo, que foi... Eu associei, na verdade, as duas coisas. Eu associei o yoga com a meditação. E fazendo yoga, eu percebi depois estudando, eu acho que por isso é importante estudar, procurar cursos. Eu não digo cursos pagos, né? Mas, de repente, cursos gratuitos. Tem muita coisa boa na internet sobre o assunto, explicando. Porque não é importante fazer curso para aprender a sair do corpo, mas sim para você adquirir conhecimento sobre os chakras, sobre as energias, sobre os nossos corpos, o corpo espiritual, né, o corpo astral, o corpo físico, as diferenças de sensações. Comigo, quando eu comecei a fazer o yoga, depois eu estudando, eu vinha saber sobre prana, que é a energia que tá junto do nosso ar, e que quando a gente respira de uma forma mais, digamos, mais correta, né, porque eu tinha, e ainda tenho um pouco, ainda tô tentando, ainda tô aprendendo a controlar, mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E quando a minha ansiedade, ela exagera, né, quando eu fico muito ansiosa, eu não consigo respirar direito. Eu respiro e é como se eu não sentisse o meu pulmão encher, né, como se eu não sentisse que o pulmão completa o ar todo, completasse o pulmão, é como se eu não sentisse isso. Então, cada vez que eu tentava respirar fundo, o ar não entrava e o peito doía de eu tentar respirar fundo. Então, eu comecei a fazer o yoga por conta da respiração, para me auxiliar na respiração e, consequentemente, me auxiliar na ansiedade, tentar diminuir um pouco minha ansiedade. Com o yoga, eu sempre gostava muito, depois que eu fazia os exercícios, eu vou deixar para vocês aqui também o canal da Pri, que é uma professora de yoga que ela disponibiliza
exercícios de yoga e tem vários exercícios para iniciantes que são ótimos, assim, eu gosto muito de fazer aqueles exercícios, vou deixar para vocês aqui também. Mas eu gostei de associar, logo depois que eu fazia o yoga, eu sentava numa posição confortável, né? Eu tentava sentar numa posição de lótus, né? Que é com as pernas cruzadas, assim, no chão. Eu sempre colocava uma almofada para eu sentar em cima, porque eu li uma vez que o ideal seria que o joelho estivesse na mesma posição do quadril, na mesma linha. Então, eu sempre colocava essa almofada e ali naquela posição eu ficava tentando acalmar a minha mente, porque eu percebia que a ansiedade não só prejudicava a minha respiração, mas como também a mente, né? Eu ficava com a mente agitada, eu não conseguia concentrar em uma coisa só. Então, eu sentadinha ali, tranquila, lembrei de uma vez que há muitos anos atrás eu tinha lido sobre uma energização do corpo, que era para energizar os chakras e se manter mais equilibrado, se manter mais presente consigo mesmo, né? Aí, fazendo um dia uma dessas meditações, tentando não pensar em nada, eu lembrei desse assunto, lembrei que eu tinha lido isso uma vez. Só que eu tentei fazer daquela vez, sentir diferença, mas depois não, com a correria do dia a dia, a vida que eu tinha, eu não dei atenção. E aí, num desses dias, eu me lembrei dessa energização, que é realmente você faz também num momento de meditação. E quando eu lembrei, eu comecei a fazer. É um exercício bem simples, você imagina. É importante a pessoa estudar um pouco sobre os chakras, estudar sobre a localização. Não é muita coisa, né? Você pode pesquisar na internet e tem muita gente falando sobre os chakras. E a importância também de estudos é isso, porque você começa a estudar que a projeção astral não está ligada somente a sair do corpo, né? Mas também você buscar conhecimento do que ocorre, o que ajuda, como aprender a administrar e aprender a tentar controlar um pouco, né? Bom, enfim, eu comecei, um exercício bem simples, você imagina uma luz entrando pelo seu chakra da cabeça, seu chakra coronário, e essa luz vai entrando, você imagina ela, durante o momento da meditação, você imagina ela entrando por dentro do seu corpo todo. E aí, conforme ela for passando nos chakras, né, na direção, conforme ela estiver passando na direção dos chakras, você imagina ela ativando o seu chakra de dentro para fora, e aí ela vai começar a girar o seu chakra e sair por esse chakra. Então, ela entra pela cabeça e sai pelos chakras. E você vai fazendo isso. Se não me engano, eu li também, acho que foi nesse mesmo post, que era para girar cada um para um sentido. Você gira um chakra para a direita, o outro para a esquerda, o outro para a direita. Isso vai auxiliar com que a energia fique fluindo no seu corpo. Eu comecei a fazer esses exercícios de ativação dos chakras. Logo depois que eu fazia exercício de yoga, eu sentava, fazia meditação, eu ficava alguns minutinhos para acalmar minha mente, respirando. Era sempre mais fácil, porque depois do exercício de yoga, eu podia estar um pouco com o organismo um pouco agitado, dependendo do tipo de posição. Mas por isso eu gosto muito da Pri, como ela sempre faz no final a Shavasana, que é você relaxar e ficar um tempo ali relaxado, aquilo ajudava a acalmar tanto o corpo quanto a mente também. Então, quando eu sentava para fazer meditação, a minha mente já estava bem mais tranquila. E aí eu ficava ali um tempo tentando só prestar atenção na minha respiração. E quando eu via que eu estava já bem mais tranquila, eu fazia essa ativação dos chakras, que é imaginar, conforme eu comentei, que é imaginar essa luz entrando e ativando todos os chakras.
Eu comecei a fazer esses exercícios quase que diariamente, era raro o dia que eu não fazia. E aí não demorou muito, eu acho que na semana seguinte eu já comecei a ter os sintomas de ficar preso no corpo, de deitar para dormir e começar a acontecer aquela uma vibração que você não ativa, não era eu que tinha provocado aquilo, né? De certa forma, sim, provoquei, porque depois eu vim ver até nessa palestra que a ativação dos chakras, ela pode provocar, né, uma soltura do corpo. Bom, aqui vocês estão vendo um assunto paralelo ao estudo da saída do corpo, que são os chakras, os centros energéticos da aura, que vários de vocês já estudam em seus diversos grupos. Pode passar. Aí você está vendo as representações iogues dos chakras, pode ir. Muitas vezes uma saída do corpo se dá a partir de um dos chakras. Por exemplo, está havendo a saída do corpo pelo chakra do coração, chakra cardiorrespiratório. Veja, o corpo astral aqui por cima. Pode ir. Uma saída pelo chakra coronário, topo da cabeça. Então, é importante que quem estuda a saída do corpo também estude os chakras. Pode ir. Ali você está vendo uma expansão de consciência. Veja, o chakra coronário totalmente aberto. Pode passar? Veja, o chakra cardíaco aberto, o fluxo de energia sobe e expande a consciência. Pode ir. Veja, a energia subindo, fluindo até ativar o topo da cabeça. Pode passar? Bom, isso aí é autoexplicativo. Pode passar, Felipe? Olha ao oposto disso. Tá, por favor, pega para mim aqui, esse aqui, ó. Clica nele. É uma animação em flash, pessoal, que montamos para ajudar na exposição. Veja, a ativação dos chakras, vocês estão vendo pelas cores específicas, ó, vai acelerando a vibração, criando aquele estado vibracional, né, uma vibração que se acelera e que pode causar uma soltura do corpo espiritual, como você está vendo, olha. Tá? A ativação dos chakras propõe uma saída do corpo de tabela se a pessoa souber mexer. Por isso, esses dois temas estão integrados. Pode fechar. Essa palestra, para mim, foi esplêndida, porque respondeu muito dos sintomas que eu tinha. Antes disso tudo, eu sempre acordava à noite e eu tinha aquela sensação de grande, de gigante. Parecia que minha cabeça estava enorme. Às vezes eu tinha a sensação perto dos meus lábios, do nariz, sentia como se tudo tivesse muito gigante, assim, como se fosse um gigante de tão grande. Isso é uma sensação também da aura dilatando, que a gente acorda e com aquela sensibilidade você consegue perceber. Ele fala de vários outros sintomas. Eu sugiro muito que quem esteja procurando sobre projeção astral, quem queira, né, comece primeiro, quem queira desenvolver, né, tem algumas pessoas me perguntando como fazer. Eu sugiro que a pessoa comece a estudar, sugiro que você comece a estudar, sugiro que você comece a pesquisar sobre o assunto. Essa palestra é para mim, eu acredito que essa palestra é um início, assim. Você olhar tudo, ouvir tudo que tem ali, para mim tem informações riquíssimas ali. Tem vários livros na internet que falam sobre o assunto, livros inclusive gratuitos. Eu tenho no meu site, tem uma página lá que é de recomendações de autores, e vários deles disponibilizam livros gratuitos sobre o assunto. O próprio Wagner Borges tem livros gratuitos no site dele. Então, assim, para quem tiver interesse, é buscar conhecimento. Não digo que sem o conhecimento a pessoa não consiga. De repente, se ela tiver, como eu tinha, né? Se tiver mais uma predisposição àquilo, vai conseguir sim. Mas para mim o conhecimento, buscar conhecimento sobre o assunto foi muito bom, porque eu comecei a perceber coisas que aconteciam comigo que hoje em dia eu vejo que são normais, é natural. Mas que antes de eu pesquisar sobre isso, antes de eu ler, antes de eu ver alguns vídeos, eu achava que o problema era comigo.
Então, assim, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Indicar essa palestra do Wagner Borges, indicar que para quem queira, para quem se interessa pelo assunto, que busque mais informações e não somente buscar técnicas para como sair, mas também buscar informações, porque o mais importante é se perguntar o que você vai fazer com isso e por que você quer isso, para quê, né? O motivo é o fator primordial, porque às vezes o motivo pode ser tão pequeno, vamos dizer assim, que não vai valer nem a pena o esforço que você vai ter para conseguir, de fato. Então, se questione o porquê e se realmente for algo que você realmente queira, né? Estude bastante, aprenda, veja as técnicas que as pessoas ensinam para você conseguir ter uma projeção que para mim hoje em dia é algo que eu aceito, é algo que já acontecia comigo e hoje em dia eu simplesmente aceito e tem sido um divisor de águas para mim. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.